Ela é jornalista pela USP, tem pós-graduação em comunicação com o mercado pela SPM, especialização em branding e administração de marketing pela FGV. Tem formação em coaching pela IDCAP, é facilitadora na metodologia Lego Serious Play pela Association of Master Trainers in the Lego Serious Play Method na Dinamarca, UFA. Tem mais de 20 anos de experiência como executiva nas áreas de marketing, comunicação e responsabilidade social. Em 2013, fundou a empresa Play in Company, consultoria com foco em estratégia e inovação para trazer oficialmente ao Brasil a metodologia Lego Serious Play, que é o tema da apresentação da Miriam Fávaro. Pode vir, Miriam. Vai ter brincadeira aí, que eu já fiquei sabendo. Bom dia. Obrigada pelo convite, antes de mais nada, para participar aqui hoje do Inova Day, poder compartilhar experiências, visões e aprender coisas novas. Foi bem interessante ouvir a apresentação de vocês. Eu já queria dizer que, graças ao Alexandre, ao Antônio e ao Nelson, minha apresentação vai ser bem mais curta, porque o Alexandre roubou, num bom sentido, muitas das minhas falas, então já aqueceu vocês, já preparou o conteúdo, e vocês trouxeram a experiência de vocês com Lego, mostrando já um produto, aí, um uso do produto que a gente faz também. Então, muito obrigada. Antes de falar aqui sobre a criatividade, o uso dessas ferramentas lúdicas em processos de solução de problema, inovação, eu queria trazer um pouquinho a minha visão específica e a minha definição de inovação, que eu mais gosto, porque a gente sempre fala de inovação como disrupção, a tendência hoje em dia é essa, mas, na verdade, inovar pode ser uma coisa muito mais simples, do ponto de vista da gente resgatar uma coisa básica, que é combinar a entrega de uma solução, de uma proposta de valor para uma necessidade. Então, às vezes, o resgate do simples ele traz uma série de inovações, possibilidades e ganhos, seja para o mercado de trabalho, seja nas empresas, ou seja para o próprio desenvolvimento pessoal nosso. Tá bom? Então, ela já me apresentou bem, aí, já falou de currículo, mas a gente gosta sempre de falar um pouco da jornada, por que eu cheguei hoje aqui para falar de inovação, e qual foi a minha jornada de descoberta de uma proposta de valor para um desafio ou para um problema que a gente identificou que existe no mercado. Eu sou jornalista, trabalhei na área de marketing, sou curiosa por natureza, por tendência e escolha aí profissional, adoro inovação, adoro criatividade, adoro planejamento estratégico, então isso tudo sempre me chamou muita atenção. Trabalhei em diversos segmentos, tive a sorte de ter uma carreira bem eclética, do setor automotivo, área social, área de comunicação, mas a minha chave virou em relação à inovação quando eu trabalhei na Lego Education, quando eu entrei no setor educacional, isso já está fazendo quase 10 anos. Eu fui cuidar da área de marketing e comunicação, da área de educação lá, e o mundo inteiro se abriu para mim. Primeiro, por ver a experiência que uma ferramenta criativa tinha no desenvolvimento das crianças no dia a dia, vocês comentaram em formas novas, você comentou, vocês também, de aprender, e era incrível ver crianças sentadas com blocos Lego, retornando à simplicidade do brincar, com um desafio pela frente para resolver com aqueles blocos, trabalhando colaborativamente, usando criatividade, usando os dois lados do cérebro, porque estava usando as mãos para trabalhar, e trazer soluções incríveis que, inclusive, viravam soluções do mundo real. Tanto no projeto social, quanto no projeto de robótica, essas criações das crianças viravam produtos reais. Nos Estados Unidos, inclusive, algumas soluções que são desenvolvidas por eles em torneios de robótica viram produtos patenteados. Então, só para você ter uma ideia como a brincadeira é séria. Então, aquilo me encantou muito, e a própria dinâmica do ambiente onde eu trabalhava era muito interessante, porque a gente estava ali num planejamento, era um showroom, literalmente, entravam 40, 50 crianças no meio do expediente, o que era extremamente interessante, e a gente tinha que parar para explicar para elas, na prática, o que era marketing, o que a gente estava fazendo ali, o que era um robô, o que era uma programação, e aquilo era extremamente estimulante, era um ambiente muito criativo e muito interessante para a gente trabalhar. E veio dessa época, então, esse meu primeiro insight, que a gente fala que é aquele momento do ahá, que se cai uma ficha ali forte, de por que o ambiente adulto, corporativo, por que nós, como adultos,
paramos, perdemos a capacidade de usar a imaginação e a criatividade ao longo do tempo. Abrimos mão desse fator que é fundamental, né? Então, a gente olha ali, mostra isso para um adulto, o que é isso? É uma caixa. Né? E a gente perde essa capacidade de usar a imaginação e pensar em dezenas de outras coisas. Essa expressão está bem batida, né, já, de pensar fora da caixa. Na verdade, é muito mais do que pensar fora da caixa, é o que fazer com a própria caixa. Né? Então, a gente perde completamente essa capacidade. Né? Até pelo processo como o adulto se desenvolve, né, a andragogia, a gente só traz conteúdos novos para dentro dessa nossa placa mental, se a gente puder fazer uma alusão, aí uma representação com Lego, a gente só encaixa peças novas ali se a gente vê algum benefício, algum ganho imediato para o conhecimento e para o saber. Então, a gente não se permite mais experimentar. E aí a gente perde um monte de oportunidade. Este processo, né, de primeira ficha que caiu foi uma incubação para mim, né? Isso foi lá em 2009, quando eu comecei a trabalhar na área educacional. Depois, numa viagem para a Dinamarca, em 2010, eu ouvi falar sobre a metodologia Lego Serious Play, que era o uso da ferramenta Lego para desenvolver adultos e organizações. Aí a antena já ficou ligadíssima, né? Eu falei, nossa, que bacana, existe uma ferramenta, alguém já pensou nisso, que bacana, mas ainda teve uma curva aí de maturidade, aí, desenvolvimento meu e decisões, né, de sair do mundo corporativo, né, carteira assinada, 13º salário, tudo bonitinho, e virar uma empreendedora. Né? Então, teve um espaço aí de incubação para eu criar, em 2013, a empresa e trazer o certificador aqui para o Brasil, porque eu queria me certificar e começar a aplicar a metodologia em diversos processos. Então, a Play Company ela surgiu exatamente com essa proposta. Inicialmente, sim, a ideia veio do Lego, né, dessa experiência, mas a nossa proposta ela é bem mais abrangente que essa. Né? Não é só uma ferramenta. É a gente ajudar a criar essa cultura, que vocês bem comentaram antes, de prototipagem e do brincar, sim, dentro do ambiente adulto, organizacional, de desenvolvimento pessoal, seja lá do que for. Né? Então, nós trazemos, criamos, desenvolvemos ferramentas para ajudar as pessoas a trabalharem de uma forma um pouco diferente nesses processos de desenvolvimento. Tá? E isso é uma tendência, como os nossos amigos aqui já falaram antes também, cada vez maior. Você comentou sobre o brincar. Existem estudos profundos, né, sobre o brincar no século XXI, tanto para crianças quanto para adultos, de como vai ser a transformação nesse processo. E, por incrível que pareça, os países em desenvolvimento, como os nossos, são os que vão sair na frente, tá? Para usar criatividade, jogos e brincadeiras para trabalhar essas necessidades e desafios do próximo século, XXI e o próximo. Né? Então, curiosamente, né, depois a gente pesquisei bastante também para criar empresa, para conseguir entender em que mercado eu podia atuar, e aí a gente começou a acompanhar, ver alguns dados bem interessantes. Né? Isso aqui é o World Economic Forum, é uma outra leitura também de um dado aí que o Alexandre comentou hoje. É bem interessante da gente ver que, em 2015, a criatividade já estava ali entre os top 10 das competências que são necessárias no mundo atual. Né? E é uma coisa que está ali com a caixinha bem fechada ainda para a gente, mas ela já estava em 10º lugar. E, em 2020, ela vai subir para 3º lugar, ali é a previsão. Tá? E o curioso é que, lá, como primeiro item, 2015, 2020, acho que, por muito tempo, é a resolução de problemas. Né? Então, volto para o tema da palestra da abertura inicial, né? Como usar a criatividade para resolver problemas. Tá? Então, dei uma viajada na jornada aqui para chegar até esse ponto, para mostrar para vocês. Então, realmente, como você bem disse, Alexandre, o mundo mudou. Né? Não tem mais pedra sobre pedra. A gente vem caminhando aí numa série de eras, né? Da caça, da agricultura, da manufatura, essa era tecnológica que deixa a gente atordoado. A gente se conecta o tempo inteiro com tudo, mas não necessariamente com todos. A gente estava falando disso agora. A gente nunca viveu tão conectado e tão pouco conectado com as outras pessoas. Né? E a gente não pode esquecer que a base do investimento de inovação é em gente. Sem pessoas, a gente não faz nada, nada. São só salas, equipamentos e processos. Né? Então, a gente está perdendo essa capacidade de se conectar com gente. Então, é muito bacana ver, tem os internautas, né? A gente sabe que, por uma questão de deslocamento, às vezes não conseguem, obviamente, estar aqui, facilita, mas essa interação olho no olho ela também é muito bacana e a gente tem que tentar fazer com que ela aconteça sempre. Então,
vamos entrar aí nessa maravilhosa era da criatividade, né, da economia criativa. As máquinas fazendo uma série de coisas, a tecnologia fazendo, e a gente precisando usar cada vez mais os nossos neurônios para criar valor e criar coisas novas. Tá? Só que, quando a gente fala em era da criatividade, né, tem já um impacto muito grande. Né? Tem muita gente que fica literalmente congelado quando ouve falar que vai ter que usar a criatividade. Graças ao modelo em que a gente vive socialmente, graças à educação, graças aos reforços, às crenças, as pessoas acham que elas não são criativas. Né? Aqui, só uma contagem. Quem se acha criativo aqui, de verdade? Levanta a mão. Menos da metade, tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso faz parte de um mito, gente, né? De que a criatividade ela é uma vocação. A criatividade não é uma vocação, ela é uma habilidade. Ela pode ser desenvolvida e treinada, e deve ser treinada e desenvolvida sempre. Enquanto a gente não se permitir experimentar, brincar, testar, ela não vai aflorar. Mas a gente vai ter que fazer isso e correndo, porque a gente já está atrasado nesse processo de trabalhar com criatividade. Então, uma das ferramentas que a gente mais gosta para trabalhar a criatividade é o Lego Serious Play. Né? Vou falar um pouquinho melhor como surgiu isso, como foi esse processo dentro da própria Lego, de reinvenção, que é bem curioso. Então, o Lego é um brinquedo, né? Todo mundo sabe, está, desde a infância, né? Presente na vida de muitas pessoas, pelo menos no imaginário, né? Se não tiveram oportunidade no imaginário. Mais uma perguntinha para o pessoal aqui que está na plateia. Quem gosta de Lego de verdade, quem já brincou? Opa, aumentou, hein? Mais de 50% aqui. Tá? Quem brinca com Lego ainda? Diminuiu, mas ainda tem. Tá? Tem gente que mantém o exercício aí da brincadeira. Muito bem. Mas Lego ele é mais do que um brinquedo. Né? Ele é uma ferramenta, como a gente já viu lá, por conta da educação, da área educacional, é uma ferramenta de aprendizado, é uma ferramenta de criatividade, de prototipagem, de inovação, de robótica. Mesmo com esse sucesso todo da marca, do produto, nos anos 90, a Lego enfrentou um desafio aí macroeconômico, né? Como bem você mostrou aí, a Kodak enfrentou um grande desafio com a mudança do macro cenário que eles não tinham previsto. Aconteceu a mesma coisa com a Lego. A entrada dos videogames teve um impacto profundo na forma como as crianças brincavam. E Lego é uma atividade indoor, né, que a gente geralmente faz dentro de casa. Então, começou a concorrer lá com os videogames dentro de casa. A Lego entrou numa crise, apesar de ser um gigante já, né, uma potência, uma empresa muito grande, com muitos anos, e um mercado bem grande, passou por esse desafio de se reinventar. E eles tinham, e têm ainda, na época, ele era CEO da Lego desculpa, ele é neto do fundador, o senhor Kelki Kirk Christensen, que a gente chama de KKK, carinhosamente, porque é terrível, é um trava-língua falar esse nome, né, dele. Hoje, ele é membro do conselho ainda lá da Lego. Ele teve um super insight. Ele é um visionário dentro da Lego. Né? Então, ele falou, puxa, eu estou enfrentando uma crise, eu tenho um desafio, uma ferramenta maravilhosa que eu vendo para o mercado como uma ferramenta de criatividade, de inovação, né? E eu estou tratando o meu desafio de planejar e pensar em coisas novas usando planilha de Excel, numa sala com os executivos todos arrancando os cabelos para achar uma solução. Tem alguma coisa aí, né, que não está encaixada entre o discurso e a prática e o meu produto. Então, ele pensou que, se é muito mais fácil entender uma maquete ali em 3D do que uma planta, né, ali do edifício, provavelmente seria muito mais fácil entender em 3D um planejamento estratégico, uma visão de uma ideia, de um produto, do que simplesmente numa planilha. E ele convidou 2 pesquisadores lá do IMD, em Genebra, que já são especializados em desenvolvimento organizacional, para testarem, verem se era possível usar essa ferramenta para planejamento estratégico, em parceria com o seu Robert Rasmussen, que era diretor de planejamento da Lego Education na época, entendia tudo da parte pedagógica, obviamente, do desenvolvimento, para desenvolver essa ferramenta. Em 1 ano e meio, eles tinham um primeiro modelo já replicável, com uma série de iterações, né, para ver realmente que era aplicável e tinha resultados. E eles foram fazer um teste lá, simplesmente dentro da NASA, né?
para analisar com a equipe, uma equipe lá da NASA de cientistas, de por que o Columbia tinha caído lá em 2003, explodido, né? Acho que vocês lembram disso, né? Pelo menos os um pouquinho mais velhos lembram disso. E tentar, na verdade, não só olhar para o passado, né? Era olhar para o futuro, simulando aquele cenário, analisando os agentes que impactavam, as decisões que foram tomadas, as pessoas, as responsabilidades, o que fazer para que aquilo não acontecesse novamente, né? Isso resultou num documentozinho para a NASA de 700 páginas. Tá? Essa brincadeira séria resultou num documento de 700 páginas, num relatório para a LEGO. Tá? Depois disso, a ferramenta realmente estourou no mundo, e no Brasil ela entrou um pouquinho depois, mas está ganhando bastante espaço também, né? Aqui são algumas empresas, a gente poderia pôr dezenas de slides para mostrar no mundo aí que trabalham com essa ferramenta especificamente, e aqui algumas que a gente já trabalhou no Brasil, né? De diversos setores, segmentos, portes e para diferentes aplicações. Então, na verdade, vamos ao ponto agora, né? Afinal, o que é esse LEGO Serious Play, né? Na verdade, é um processo que encoraja os adultos aí a se comunicarem, a conectarem e a desenvolverem ideias, né, por meio de prototipagem, de construção de modelos em 3D. Só que a diferença, além da questão do 3D, que eu vou explicar um pouquinho para vocês por que é tão poderosa, também envolve um fator profundo de engajamento e participação. Porque sem engajamento da mão de obra, sem participação, sem senso de pertencimento, a gente não consegue fazer nada, né? Não consegue sair do lugar. Alguns benefícios, né, quando a gente consegue aplicar a ferramenta, são, pelo processo que ele acontece, ele quebra o formato usual que as pessoas pensam, você não pensa na ordem normal que você costuma trabalhar, você não usa os mesmos atalhos de pensamento. A gente acaba, com isso, desbloqueando conhecimentos lá de áreas do cérebro que a gente nem imagina que a gente sabia. A gente escuta muito quando a gente sai dos workshops, quase 100% das vezes, eu não sabia que eu sabia disso, porque quando a gente conecta aí as duas mãos, ele vai buscar informações que estão organizadas ou desorganizadas de forma caótica no cérebro. O cérebro ele é caótico, né? A gente tem os puxadinhos de informação. Então, às vezes, é alguma referência emocional, algum estímulo que te traz aquela informação que está guardada lá embaixo, né? E o uso das mãos faz com que isso aconteça de uma forma muito rápida e muito profunda. Então, você consegue ter muita participação desse lado emocional no processo e, obviamente, você acaba se conhecendo muito nesse processo, é uma imersão de autoconhecimento e conhecer os outros também. Né? Às vezes tem gente que está sentada há 10 anos do seu lado, todo dia na cadeira, e você se assusta quando você ouve alguma história, alguma experiência de vida, alguma competência que aquela pessoa tem e ela nunca teve oportunidade de colocar, ou nunca se sentiu num ambiente livre, lúdico e solto a ponto de poder trazer o que está lá no fundo para contribuir. E a gente também costuma dizer, né, já falando aqui, um pouco adiantando o 100% de participação, que as soluções elas já estão geralmente dentro da sala, né? Às vezes você chama alguém de fora e tem alguns processos que você precisa trazer para mediar e dar insights, mas muitas soluções elas já estão dentro da sala, já fazem parte do conhecimento que aquele grupo tem, só que não está sendo acessado, tá? Então, ela estimula essa participação e ela estimula esse trabalho em equipe para trazer essa inovação e essas novas ideias. E, com isso, ela melhora a performance das pessoas e das organizações de uma forma geral, né? Falar um pouquinho, bem rapidamente, da ciência, o que está por trás da ferramenta, né? E é um estudo muito, muito profundo, tem uma bibliografia gigantesca para entender. Na verdade, muita coisa ainda está sendo aprofundada e estudada, né? Mas o primeiro e o principal, que é o brincar, né? O brincar ele quebra barreiras, ele quebra fronteiras, ele faz com que a gente consiga trazer assuntos sérios e profundos para uma mesa controlada, para um ambiente em que você consegue exercitar sem riscos, pensar, simular, projetar cenários, ideias, dar opiniões, conceitos, e de uma forma leve, que engaja e participa. Então, brincar muda completamente o processo. É muito interessante, a gente faz processo, às vezes, para lugares muito
corporativos, no sentido mais rígido, né? A gente vai entrando com a caixa no ambiente, você vê as pessoas, às vezes, meio incomodadas, ali olhando, nossa, mas vocês vão vir aqui brincar? Né? E você vê a pessoa, eu não vou sentar na mesa para fazer isso, porque é uma bobagem. A gente só pede, dá 15 minutos para a gente, que a gente vai mudar o jogo. E muda completamente a energia do lugar e a participação. Tá? Imaginação, né, como eu também já comentei, a base de tudo, essa capacidade de abrir essa caixa e deixar vir o conteúdo que precisa vir. A imaginação é a fonte da inovação, né? Então, a gente trabalha nesse processo com 3 imaginações, que a gente chama, que é a imaginação descritiva, a criativa e a desafiante. Então, a gente parte desde um processo de criar em cima de melhorar algo que já existe, criar algo totalmente novo ou criar algo absolutamente disruptivo e começar do zero. E a gente faz isso brincando com o Lego para trabalhar todas as possibilidades e pensar depois se aquilo pode virar inovação, se tem uma aplicação prática para aquilo depois. Construcionismo e construtivismo veio de dentro da Lego Education, então, obviamente, usou muitas das bases, né, que eram usadas na parte educacional. Mas, resumindo, o senso do eu que fiz. Né? Quem tem filho sabe quando a criança consegue construir o seu primeiro modelinho, fazer o seu primeiro desenho, como é gratificante. E a gente também perde isso, porque a gente vira uma parte da engrenagem do processo. Então, quando você está dentro de uma empresa e a empresa fala, vamos falar, olha, presta atenção, qual é a diretriz estratégica para 2019? Você fala, legal, está aqui, estou ouvindo. Outra coisa é você sentar para ajudar a construir essa solução. Então, eu pertenço, eu construí, minha opinião está lá considerada. Isso é extremamente agregador. Tá? Neurociência, né, quando a gente brinca, não dá para construir, até dá, mas de um jeito não muito legal, construir com uma mão só. Com Lego, a gente usa as 2 mãos, nós temos polegares, todo o nosso desenvolvimento foi feito para a gente usar as mãos. E o curioso é que entre 70% e 80% do nosso cérebro ele está ocupado com coisas que as mãos fazem. E a gente não usa as mãos para coisas muito estratégicas. Né? A gente faz trabalhos literalmente mais operacionais com as mãos. Então, quando eu uso as mãos para construir um cenário estratégico, uma visão de time ou um produto, eu estou ampliando a área em que o cérebro está atuando e fazendo sinapse e conexão. Então, aí os conhecimentos, as informações, elas vêm de uma forma muito mais forte. Uso da metáfora, um objeto simples ali, né, uma pecinha, um bloquinho branquinho, é um urso polar para mim, ou essa peça simples sou eu, daqui a 5 anos. Então, você consegue trazer temas extremamente complexos para uma imagem simples, lúdica, uma forma aberta de comunicação, você consegue enxergar um pouco você melhor e o outro também consegue enxergar um pouco mais sobre você e sobre suas ideias. Storytelling é um processo de contar a história o tempo inteiro com Lego. Né? Vocês vão fazer uma atividade, vocês não vão conseguir contar a história, mas vocês vão, pelo menos, fazer a fase da construção aqui com a gente. A gente resgata uma série de coisas também contando histórias. Né? A gente que é jornalista adora isso, né? É uma forma de trazer tua visão do mundo, de compartilhar o seu saber, a sua emoção de uma forma muito poderosa. E o flow, que é trazer todo mundo para a mesma página. Né? Então, às vezes, a gente tem grupos bem diferentes, né? Pessoas hierarquicamente aí, com altos cargos, muito bem articuladas, e pessoas que, às vezes, não têm muita condição, ou tempo, ou oportunidade de se colocar. E a gente coloca todo mundo numa mesma mesa, e sabe o que acontece? Tudo o que tinha que acontecer de bom. Todo mundo fala, tem o mesmo tempo para falar, a mesma liberdade, e a voz é ouvida. A gente consegue praticar uma coisa que hoje também não existe quase mais, que é a escutativa. Nem quando a gente está dizendo que a gente está escutando, a gente está escutando o outro. Conseguir manter uma pessoa 5 minutos sem dar uma checadinha no celular, ufa, que milagre. Né? A gente está muito na camada superficial das coisas. A gente não consegue mais se aprofundar em nada. Tá? Então, isso é uma perda grande. Um processo desse, às vezes, dura 8 horas, a pessoa sai exausta, feliz, mas exausta. Por quê? Porque, pela primeira vez em anos, ela escuta 8 horas, por 8 horas, alguém e ela mesma. Tá? Então, é um exercício bem interessante. Algumas aplicações aqui do Lego Serious Play. Né? A gente, na verdade, é uma ferramenta totalmente customizada. Né? A gente pode aplicar para qualquer área do saber, aí, ou qualquer desafio que a gente precise. Aqui são algumas imagenzinhas para vocês terem uma ideia na prática, como é que isso acontece. O processo é muito simples. Lembra quando eu falei lá no começo que eu gosto da definição e da simplicidade, que menos é mais? Você lança um desafio, conta uma história, faz uma reflexão em cima
disso, tudo que foi construído, e os insights vêm de uma forma muito forte. Então, aqui são algumas imagens aí de processos, parte sempre dos indivíduos, né? As pessoas vão construindo para responder aos desafios. Depois, elas vão construindo modelos e colocando palavras-chave para trazer aqueles conceitos e as descobertas que foram sendo feitas durante o processo. Aqui são modelos já numa outra fase, que são modelos compartilhados, em que aí a gente pode trabalhar mais alinhamento de visões, a visão do time para os processos estratégicos, e toda a construção aí de conexões entre esses elementos todos que foram construídos. Então, vai desde um desenvolvimento de soft skills, de inovação, de team building, até um cenário estratégico que é possível trabalhar. Tá? Bom, agora a gente vai para a parte prática com vocês, só para vocês terem uma noçãozinha. Eu sei que quando a gente fala de experiência, é a pior coisa do mundo a gente vender experiência do jeito que eu estou fazendo aqui, né? Que é falar de uma forma, né, sem o uso das mãos para entender qual é o processo. Então, a gente vai fazer só uma brincadeirinha muito rápida, de 1, 2 minutinhos, para vocês entenderem como é que é. Está todo mundo com saquinhos aí? Tem alguém sem? Alguém chegou depois? Ó, tem 4... Ó, tem gente ali, ó, sem saquinhos. Se vocês puderem, por favor, só passar. Podem ir abrindo, só não comecem a construir ainda. Coitados, vocês receberam isso no começo, a gente ficou observando como dá vontade de abrir, né? Brincar é isso, né? Dá uma vontade de pegar, mexer com as mãos, é instintivo, né? Então, vocês se comportaram bem, mantiveram os saquinhos fechados esse tempo todo. Todo mundo está com saquinho? Não? Ainda não? Ih, acabou, gente, desculpa, veio mais gente do que supunhamos. Mas, se vocês puderem observar a experiência... Nossa, tem mais de 40 pessoas aqui? Que bom. Muito bom. Vamos lá. Então, curtam, por favor, o modelo do vizinho, depois ele pode emprestar para vocês fazerem também, tá bom? Vocês vão ter, a gente vai começar a contar, vocês esperem para a gente soltar o cronômetro, vocês vão ter 1 minuto para construir um pato. Tá? Detalhe, todo mundo tem as mesmas peças, são 6 peças. Tá? Evitem olhar, em princípio, o pato do vizinho. Infelizmente, é o que a gente faz no dia a dia. Primeiro, a gente olha o quintal do outro, depois a gente olha para o nosso. Esqueçam, o que importa é a visão de pato de vocês, que é única. Tá bom? Vamos soltar o cronômetro? Rubens, se ajuda? Vamos lá? The Bluetooth device is ready to pair. Foi fácil montar? Foi mais ou menos. Às vezes a habilidade com a peça, não está muito acostumado, né? Devem ter aqui, vamos ver, 4, 6, 8, 10, 16. Aqui temos uns 30 patos já montados aqui, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas desses 30 patos aqui que a gente está vendo, não tem nenhum igual. Curioso, né? Quantas peças vocês receberam? 6 peças. E o que aconteceu? Vou pegar mais um aqui. Opa, desmontei o pato. Vou pegar um aqui. Olha que interessante, não sei se vocês conseguem enxergar. Né? O que isso diz? 6 peças iguais e os patos completamente diferentes. Numa sala de 200 pessoas, dificilmente tem 2, tá? Isso é estatístico, iguais. O que isso quer dizer sobre a gente? Com os mesmos recursos, nós fazemos coisas completamente diferentes. Então, nós temos visões muito, muito diferentes das coisas. E isso é um tema absolutamente simples, que eu lancei aqui para vocês. Construa um pato. Uma criança aqui de 6 anos teria dado um baile na gente, na velocidade e no modelo aqui, né? E nós somos adultos trazendo para o 3D a visão do pato de cada um, a visão única. Então, o poder do 3D, o poder da ferramenta, são só 6 peças. Vocês imaginem que vocês colocam uma mesa inteira para construir temas complexos. Então, imagina a gente perguntar, ok, qual é a visão estratégica para o ano que vem? Qual é o problema que você quer resolver? Imagina colocar isso em Lego. Quantas visões aparecem em 3D? Quantas perspectivas e quantas oportunidades? Tá? É uma ferramenta poderosa. E aí, depois disso, se a gente pudesse, vocês contariam uma história sobre o pato de vocês. Quem é o pato de vocês? O que ele traz hoje para cá? Quem é a pessoa que está atrás do pato, da obra de arte? Tá? Então, é só uma simulaçãozinha aí muito rápida, mas para dar uma ideia melhor para vocês do trabalho e da ferramenta. Tá bom?
E, enfim, como eu disse aí, né, 6 peças e diferentes visões, né, são muitos tipos. E queria agradecer vocês pela oportunidade de compartilhar a nossa visão aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada.